Bem-vindos a mais um episódio do Pele Papo e Ponto. Hoje a gente tem um assunto super diferente. Hoje a gente não vai falar de antes, depois, preparo para cirurgia, pós-operatório, nada disso. Hoje a gente vai falar de um tema muito mais importante do que tudo isso, que é o planejamento financeiro. E hoje vai ser com ele, Vitor Barreto, planejador financeiro, especialista em investimentos e criador do método Lupa. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada. Obrigado, Juliana, pela oportunidade aqui. E se for para puxar a sardinha para o meu lado, acho que é o melhor tema que pode ser falado aqui nesse podcast, porque sem recurso financeiro a cirurgia não é feita, né? Com certeza. Então... E assim, o planejamento ele tem que começar muito antes de uma cirurgia, Sim. né? E a gente vai falar sobre tudo isso, porque essa é uma das maiores preocupações. Não adianta a gente não se planejar, fazer tudo pela emoção, porque já é uma grande emoção, né? Realizar um sonho, uma cirurgia, depois de ter filhos, a grande maioria dos pacientes oscilam peso, já não se veem mais no espelho. E hoje a gente vai falar desse planejamento para as pacientes ficarem tranquilas, não se apertar e aí poder realizar aproveitar. o sonho com tranquilidade. Com tranquilidade. É isso aí. Exatamente. Me conta, será que é possível se organizar financeiramente para realizar esse sonho, uma cirurgia plástica? Com certeza. Eu falo que, independentemente do objetivo, a gente vai falar aqui sobre, né, mudanças estéticas, mas para qualquer outro objetivo, para que ele possa ser atingido de maneira mais inteligente, menos dolorosa, o planejamento é a principal ferramenta, é o principal caminho para isso. E eu acho que, se eu estiver errado, você me corrija, né, na sua área, mas eu acho que a sua área em específico é uma área que envolve muito sonho, né? Com certeza. Claro que a gente tem o sonho da casa própria, o sonho de ter o próprio carro, enfim, né, o sonho de viajar. Mas quando a gente fala de estética, né, falando do público feminino em si, que é o público que você acredito que mais atende, envolve-se um sonho muito grande que, por um lado, é muito bom porque cria um propósito, mas, por outro lado, se não tiver um planejamento, a pessoa pode meter os pés pelas mãos, talvez ali adiantar o sonho numa hora que não deve ser adiantado, né? Então, acho que é importante falar sobre essa parte do sonho, porque o planejamento ele vai fazer com que isso fique mais viável. Então, faz sentido sim se planejar. E o planejamento ele vem não só, Juliana, de uma capacidade que você tem de fazer uma boa gestão financeira. Então, a boa e velha renda menos despesas, tem que sobrar algo para poder, né, investir ou para poder utilizar com outros sonhos que você tem, como também, né, do patrimônio que você adquiriu ao longo do tempo. E que isso pode ser uma ferramenta para você poder utilizar, talvez para antecipar esse sonho. Então, acho que a questão do planejamento ela envolve muito bem essa gestão financeira. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Com o aumento das mulheres no mercado de trabalho, muitas já têm a sua grande fonte de renda, né? Diferente do passado, em que muitas mulheres dedicavam a sua vida aos seus filhos, hoje as coisas aumentaram muito, né? Tudo ficou muito caro e hoje a realidade geralmente do homem e da mulher no mercado de trabalho é muito real, né? Sim. Hoje os dois eles batalham por esse sonho, né? Eles têm uma família, eles querem viajar, eles querem se planejar e a mulher ajuda muito nessa parte, né? Da parte financeira mesmo da casa, né? E na sua rotina, assim, qual que é o erro mais comum que você percebe que as pessoas cometem quando vão realizar sonhos, assim, quando vão fazer investimentos? Não saber priorizar os objetivos. Pegando esse gancho aí, né, que você trouxe, de a mulher ter cada vez mais, né, se inserido no mercado de trabalho, participação na composição, né, da receita da casa, acaba que praticamente do lado a gente tem várias prioridades, várias coisas acontecendo na nossa vida, né? A gente tem a rede social que muitas vezes faz com que a gente se compare um pouco com os outros, todo mundo mostra uma vida muito bonita na rede social, os próprios produtos e serviços, empresas com marketing muito agressivo dizem que você tem que trocar de carro todo ano, que você tem que trocar de celular, então o ser humano ele é muito bombardeado por oportunidades, entre aspas, né, e ofertas, né, de sonhos. Isso faz com que, se o ser humano não tenha um planejamento, vamos dizer assim, ele acaba acreditando que ele pode resolver tudo. E aí que a pessoa começa a fazer dívidas, que a pessoa começa a fazer compromissos muito altos, mesmo que tenha uma renda alta. Então, isso é um ponto que é legal falar, né? Por mais que a pessoa tenha uma renda alta, não quer dizer que ela possa fazer vários compromissos, né? Porque uma pessoa com uma renda alta, com vários compromissos, ela é endividada do mesmo jeito. Não importa se ela tem renda alta ou se ela não tem. Então, o ponto aqui que eu vejo a principal dificuldade é saber o que priorizar.
Você pode querer viajar, trocar de carro, comprar uma nova casa e fazer uma cirurgia. Tá, beleza. Mas o que de fato você, caso não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque pode ser que tem gente que tá ouvindo a gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas é a minoria, né? Hoje a gente, é uma minoria. Ainda mais em São Paulo, onde, né, tudo é mais caro, onde o custo de vida é mais caro, que é onde, né, tá o meu consultório. Eu tenho muitas pacientes de fora do país, do interior, mas quando vai para São Paulo, o custo lá também é mais alto. Sim. Então, não é só a cirurgia, né? A gente tem que pensar naqueles custos invisíveis que ninguém pensa. Sim. Né? E quando a gente vai pensar numa cirurgia, tudo tem que estar muito bem calculado para não se apertar. Sim. Quando a gente fala de custos invisíveis, né, a gente tem que pensar no hospital, no implante, se for associar o implante, na taxa extra de sala. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, tem uma tabela no hospital que a gente precisa respeitar. Então, geralmente, vamos supor, mastopexia ou redução de mama. São 4 horas no hospital que eu opero. Então, são 4 horas para anestesia, para cirurgia e para retirar a anestesia. Então, quer dizer, me sobra mais ou menos 2 horas para atuar. Impossível. Não vou conseguir fazer a redução de uma mama, montagem da outra, fazer a simetrização em 2 horas. Dar pontinho, bonitinho, fazer todo o meu trabalho com dedicação e tranquilidade. Então, geralmente, passa um pouco desse tempo. E aí, elas não contam com esse passa um pouco. Por mais que a gente fale ali, é muito importante ela se planejar para isso. Então, não é só o valor da cirurgia. Tem medicação, ela não vai poder dirigir por um tempo, então ela vai ficar, né, vai precisar do transporte nesse tempo. Vou precisar de um outro antibiótico. Eu vou ter que aumentar a quantidade de drenagem, porque o que eu pensei não deu. Então, são aqueles custos que a gente não põe no papel, mas que eles existem quando a gente vai realizar uma cirurgia, né? Sim. E tem um custo também que eu acho legal de falar, da minha área em específico, né, que é o seguinte, as pessoas não param para pensar. Vamos supor que a parcela, por exemplo, que ela tenha que pagar seja R$2.000 por mês para viabilizar essa cirurgia daqui a 8 meses. Se ela decide fazer uma viagem em que a viagem vai custar exatamente também R$2.000 e ela encaixa essa viagem também como um aporte financeiro, ou seja, ela vai guardar R$4.000, por exemplo, se ela decide fazer isso e ela não consegue destinar os R$2.000 para a cirurgia, isso tem um custo para ela também. Por quê? Porque ela está adiando 2, 3 meses dessa cirurgia que ela poderia fazer agora, caso ela não consiga fazer os 2 objetivos ao mesmo tempo. Então, acho que a lógica é não só entender que existem esses custos aí invisíveis que são da sua área específica, mas falando de planejamento, né, um pouquinho aqui, o custo da decisão. Né? Então, se ela tem uma decisão de encaixar um objetivo que talvez na cabeça dela tenha a mesma prioridade que é o da cirurgia e ela não consegue, ela vai estar provavelmente adiando esse sonho para mais tempo. Então isso custa dinheiro. Claro. E o mais legal disso tudo é que para você pode custar R$2.000, para mim pode custar R$1.000, para ela pode custar R$50.000. Ou seja, na cabeça de cada um é relativo. É psicológico isso. Então por isso que a prioridade ela entra muito nesse aspecto. E quanto tempo antes geralmente você fala para quando uma pessoa quer fazer um grande investimento, que seja um carro, seja uma casa, ou que seja a cirurgia plástica, quanto tempo você acha que é viável ela se programar para esse planejamento, né? Na verdade, para esse investimento? Legal. O primeiro ponto que eu enxergo, e aí vamos ver se você concorda comigo, é ela entender todos os custos que são inerentes a fazer uma cirurgia. Então, ela consultar com você, entender tudo que está relativo à cirurgia, entender formas de pagamento. A gente vai falar sobre isso depois, eu imagino, né? Mas, a partir disso, ela entendendo quanto custa, ela perceber e começar a fazer alguns cálculos do que ela vai poder fazer para viabilizar isso no menor tempo possível. É uma conta mais ou menos de matemática de divisão e multiplicação, vamos dizer assim, né? Vamos supor que a cirurgia fique 50 mil, 100 mil, que seja, né? Se ela tem uma capacidade de aporte de 15 mil por mês, 20 mil por mês, ela faria isso em 5 meses, se a gente for dividir? Ok. Tudo bem, mas a gente tem que falar também sobre investimentos. Então, esses R$100.000 para ela poder atingir em 5 meses, talvez ela não precisaria guardar os 20 mil, ela guardaria 18.500. Vitor, o que são esses 1.500 aqui que eu estou deixando de guardar? São os juros compostos, que é o rendimento do dinheiro, que nesse período vão dar essa parcelinha a mais para ela, ou seja, ela não vai precisar descapitalizar 100% do recurso dela, porque o investimento vai dar um certo suporte para isso. Então, acredito que é isso, é entender primeiro, né, com você o que são todos os custos relacionados à cirurgia e depois ela pensar como é que ela vai montar um planejamento para poder atingir esse objetivo. E o planejamento, na minha opinião, Juliana, começa com uma gestão financeira. Então, é ela entender o que ela ganha, o que ela gasta,
talvez onde estão os principais gargalos que ela tem financeiros, e aí isso pode criar nela um senso do tipo, olha, eu tenho um gasto aqui de R$1.000 por mês com tal coisa que eu não tenho utilizado nos últimos meses, será que eu não posso viabilizar esses R$1.000 para poder colocar nesse objetivo, para quem sabe, ao invés de 8 meses eu fazer a cirurgia em 6? Então, a gestão financeira ela é crucial nesse aspecto, porque sem dinheiro a gente não pode fazer nada, né, praticamente. Então... E eu vou te falar que eu acho que ainda tem uma maior, assim, eu acho que o que eu percebo muito é que as pacientes vêm consultar para entender um pouco melhor desse planejamento e, obviamente, toda vez que elas passam em 3, 4, 5 cirurgiões, a indicação vai ser diferente, os valores vão ser muito diferentes. Então, acho que a empatia e a segurança Sim. é o ponto principal. Ponto. Definiu ali qual vai ser o cirurgião. Eu acredito que entre 6 a 8 meses é uma meta boa que eu percebo da parte da plástica, porque todo começo do ano existem reajustes dos meus materiais. Então, eu tenho os Morpheus, a ponteira, ela vem do exterior, então ela é em dólar, então ela tem alterações conforme o dólar. O hospital, geralmente em março, maio, ele reajusta. Eles têm uma porcentagem anual que eles fazem de reajuste. A prótese reajusta. A minha ponteira que eu uso, né, para tecnologia de retração reajusta. E, obviamente, os nossos valores também reajustam, porque tudo reajusta, né? Então, o ideal é que ela já venha com um pouco de dinheiro. Exatamente para ela entender, bom, daqui eu preciso de mais um tanto aqui para eu poder partir. Se ela já vem 000... esse sonho vai se adiar aí 1 ano, 2 anos ou até mais. Exatamente porque ela não tem nada preparado para aquilo, nada. Então, eu acho que é isso, é planilhar, é se organizar financeiramente para ela entender melhor o que está sobrando e assim ela investir no sonho dela. Porque eu vejo muitas jogando ano a ano. Eu tenho paciente que passou há 4 anos comigo e ainda não realizou a cirurgia. E agora resolveu fazer uma nova consulta para colocar de novo esse sonho realmente no plano ali. Então, acho que falta um planejamento das pacientes, falta uma organização financeira e elas estão muito preocupadas, muito mais com o preço do que realmente com o valor que essa cirurgia vai ter. Né? Com a disponibilidade do médico, com a técnica usada, com os materiais inclusos. Eu acho que quando a gente fala de um sonho, todo mundo se preocupa com segurança. Mas quando vai falar de preço, elas querem o menor. Mas muitas vezes o menor preço não está ligado com a maior segurança. Então, são coisas que eu acho que elas precisam muito investigar e só partir para esse sonho quando elas têm esse terreno muito, muito, muito certo. Pavimentado, né? Vamos dizer assim. Pavimentado. Sim. Porque eu acho que segurança é muito mais importante do que qualquer preço. E sabe o que diminui essa sensação de preço e valor? Porque preço é o que você paga, valor é o que você recebe, né? Exato. O que diminui é justamente o planejamento, porque se ela já tem uma certa noção de disciplina financeira, se ela já tem um bom convívio com o dinheiro, vamos dizer assim, se ela já tem um capital que ela já veio juntando há algum tempo para algum objetivo, mas ela decidiu começar a mudar essa rota, talvez na hora que ela entender o quanto custa de fato, e ela fazer essa comparação com o que ela já tem previamente, o que vai ser o esforço que ela vai ter que ter para os próximos meses, ela não vai tomar um susto tão grande se aquilo ali está acima do orçamento. Então, eu acredito fortemente que as pacientes que têm esse susto são pacientes que têm zero planejamento e que acreditam que elas vão ter que dar o pontapé inicial ali do zero, e aí fica um negócio muito distante, né? É que nem, por exemplo, eu posso te falar que atingir R$1 milhão é muito distante para você se você tiver R$0, mas se você tiver 500 mil já não é tão distante. Por quê? Porque você já andou com relação ao processo. E se eu puder também dar um adendo legal sobre essa parte de preço e valor, uma experiência até pessoal, que é a seguinte: o meu pai, ele tá precisando fazer uma cirurgia, uma rinoplastia para poder fazer um conserto, né, no nariz, vamos dizer assim, e ele recebeu vários orçamentos. E isso é muito nítido, essa questão de preço e valor, porque ele recebeu um orçamento de 1 e um orçamento de 3, ou seja, 3 vezes a diferença entre um orçamento e outro. Ele queria ir justamente no orçamento de 1. E aí eu falei uma coisa super legal para ele, que é uma analogia que para mim assim, faz muito sentido, que todos nós damos valores diferentes às coisas. Exemplo, vai ter cliente sua, vai ter paciente sua que vai achar muito legal gastar R$500 mil num carro,
e que não vai achar interessante gastar 100, 150 mil numa cirurgia. Ela está errada? Ela está certa? Não, é só a visão como ela enxerga o dinheiro dela. Só que o que eu falei pro meu pai? Eu falei assim, pai, se um carro novo da marca X custar 250 mil e você tiver o dinheiro, eu tenho certeza que você compra. Esse carro daqui a 2, 3 anos ele vai estar desvalorizado. Agora, por que você não quer gastar 30, 40, 50 mil no seu rosto, que é a sua imagem principal, para algo que vai durar 20, 25, 30 anos? Olha como é que a percepção de valor, às vezes, ela está muito díspare entre as coisas como a gente enxerga, a forma como a gente enxerga o mundo. Então, acho que é uma dica muito legal passar para as pessoas, é isso. As pessoas talvez tenham que pensar direito no que elas dão valor e se está fazendo sentido elas darem valor para aquilo. É bem isso mesmo. Eu faço muito essa analogia quando o marido vem junto com a esposa, né? Porque a esposa está totalmente disposta a dar esse valor na cirurgia, porque é o que ela vai ver no espelho. É como ela se sente quando ela veste uma calça jeans e não marca, que não tem a barriga caindo na frente. Quando ela coloca um biquíni, a mama não tá saindo pra lateral, não tá grande, desconfortável, que ela tem que usar 3, 4 tops pra segurar a mama que é gigante. Ele não entende tudo isso, porque isso ela sente. Então, ela está disposta a fazer esse investimento. Mas quando ele vê aquilo, ele tá ligado no preço. E é exatamente essa analogia, assim. Eu falo pra ele, esse aqui é seu carro novo. Seu carro importado. O que tem mais caro na sua garagem. E é esse que você vai pilotar. Mas não pensa em carro, não. Vamos pensar no avião. O avião mais caro que você já pilotou na sua vida. É esse avião aqui do seu lado. E é essa analogia, porque é isso que o homem entende. Se eu falar do preço, ele não vai entender do preço. Agora, se eu falar do carro, aí ele vai falar, putz, é verdade, é o carro. Né? Então, é meu Porsche andando por aí. Então, é isso, assim, essas analogias são muito legais porque é uma percepção de valor mesmo, né? É só o que cada um entende mesmo, né? Sim. E falando de meta, como que a gente define uma meta para esse planejamento? Eu tenho uma forma de pensar em metas que eu uso uma metodologia chamada 4Ps, que é basicamente o seguinte: você dá um nome para o seu objetivo, né, inicialmente, então quero fazer uma cirurgia X, enfim. Você dá um preço para esse objetivo, que aí entra consultar com especialistas, entender todos os custos inerentes a isso. Então, quero fazer uma cirurgia que custa X mil reais. Prazo, você dar um prazo para que essa cirurgia seja feita, e aqui é um ponto de atenção porque entra no que a gente está discutindo aqui, né? Então, vamos supor que você previamente colocou que você quer fazer em 6 meses, mas depois de você entender o preço, depois de você entender talvez o que você precisa fazer para se preparar em termos, né? Talvez de dieta, de preparação, tempo, né? de trabalho, né? Que você precisa se afastar do trabalho. Exato. E aí ela vai entender que, poxa, 6 meses era o que eu queria, mas eu não vou conseguir. E aí é que você começa a fazer negociações, porque é nesse ponto que você começa a enxergar, pô, beleza, não era o que eu queria 6 meses, mas será que não tem alguma coisa que eu posso fazer no meu dia a dia para tentar chegar em 6, sendo que vai ser em 9 ou chegar em 7? Será que eu não consigo olhar aqui para as minhas contas? Será que eu não consigo vender alguma coisa que eu tenho que não faz sentido na minha vida mais? Que eu possa usar isso para algo que vai me deixar mais feliz? Então, esse lance do prazo, ele mexe com a cabeça de quem começa a se planejar, porque é um plano de ação que você começa a criar. Então, nome, preço, prazo, prioridade também é muito importante. Como eu falei aqui, a gente todo dia é bombardeado por diversas oportunidades. Então, quem de fato se planeja para algo, coloca isso em uma prioridade superior ou não. Pode ser que a pessoa que vai que você vai consultar já tem outros objetivos em andamento, seja comprando uma casa, um carro, o que for, e talvez não faça sentido, e aí ela entender que não é o momento então, né? E propósito, por que é aquilo importante para você? Que eu também acho muito imprescindível falar aqui, porque, de novo, se a gente não dá um propósito para o nosso dinheiro, a gente não tem o porquê começar a guardar ele. E aí qualquer gasto vira um gasto que faz sentido na nossa cabeça. Que é muito importante naquele momento, né? Então, é uma roupa muito importante para aquele evento, que é muito importante. Que eu preciso viajar para esse lugar, mas beleza. E o propósito? Por que você quer fazer uma cirurgia? Porque eu quero ficar mais bonita para o meu marido? Ou porque eu quero me vestir melhor? Eu quero me sentir melhor? Eu acho que isso lá na frente vai me gerar mais retorno por causa do meu trabalho. Então, se a pessoa cria um propósito na cabeça dela, ela está muito mais preparada para os obstáculos que a vida vai colocar ali. Obstáculos que eu digo para os prazeres que a vida vai colocar ali, para que ela fique forte e siga no caminho. Então, seria isso: preço, prazo, prioridade e propósito. Definindo isso, você tem um planejamento já bem sólido. E claro, depois a gente entra em lógicas de fazer conta, enfim, mas eu acho que isso é um ponto de partida bem interessante. Perfeito. E se tivesse um lugar para fazer esse investimento,
qual o melhor lugar para guardar esse dinheiro? Essa é uma pergunta muito boa porque, falando um pouco da minha área também, existem muitas ofertas, né, no nosso país, né? E todo dia, infelizmente, a gente vê situações de pessoas que caíram em golpes, pessoas que caíram em pirâmides, pessoas que caíram em oportunidades com altas promessas de retorno e não conseguem acessar o dinheiro mais. E é nessas horas que a gente vê a importância de fazer o básico. O que é fazer o básico? Muitas vezes, né, entrando na lógica de novo, na manipulação dos 4 P's, né? Se ela quer fazer essa cirurgia em 8 meses, mas ela só vai poder fazer em 12, e ela viu que isso não vai ser factível, a gente começa a manipular e entender que, beleza, ou eu posso melhorar um pouco os meus gastos aqui, fazer sobrar mais dinheiro para quem sabe esses 12 cair para 10, ou eu posso, por exemplo, investir em algo que tem um pouco mais de risco para eu ter mais retorno, pode ser feito isso, ou realmente eu vou ter que acatar e esperar, entender que 12 meses vão ser o processo. Só que quando a gente fala na questão do retorno, é muito importante pensar que, de novo, a gente tem que raciocinar de maneira simples com o nosso dinheiro. Então, às vezes, pode ser uma jogada, uma cartada muito arriscada que a sua paciente pode fazer, que é, vou aplicar o meu dinheiro em um produto X, que vai me dar um retorno maior do que o que teria no produto mais básico de investimentos, para eu acelerar esse processo. Quando o que pode acontecer é o extremo oposto, né? Então, vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que é entusiasta por criptomoedas, que são os investimentos digitais, né? São produtos financeiros aí que têm um alto risco, mas um alto potencial de retorno. Nos últimos 12 meses, a gente teve uma queda absurda das criptomoedas. Então, será que faria sentido essa paciente aplicar em criptomoedas olhando o retorno passado, acreditando que esse retorno vai se manter e não acontecer? Então, eu entro nessa lógica falando muito sobre simplicidade. E aí a gente busca produtos financeiros que estão nos bancos, produtos que são regulados, é importante falar isso, né? Que não são produtos que não estão em locais que a gente conheça, e produtos básicos, produtos de renda fixa, que são produtos aí simples, para que ela consiga ter uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade de retornos para que essa cirurgia possa acontecer. Então a ideia é não brincar com o dinheiro, é não aplicar o dinheiro em coisas mirabolantes, porque pode ser que isso é muito frustrante, funcione, né? Sim. Você fazer um investimento para um sonho e ele não acontecer porque esse investimento não deu certo ou porque não saiu como planejado, isso é muito ruim. Eu acho que isso acaba com a expectativa, acaba com a felicidade, com o sonho e acaba transformando um período que seria um período de felicidade em realmente um período de desespero, Sim. né? De muita chateação. Quando a gente fala de cirurgia, no meu planejamento, eu tenho os pagamentos à vista e os pagamentos a prazo. O que seria mais interessante para a paciente? Né? Tirar esse dinheiro de uma vez ou fazer o pagamento no cartão de crédito? Olha, entra aí na questão a lógica dos juros, né? Os juros eles podem ser benéficos ou maléficos. Os juros compostos que a gente conhece, que é basicamente você aplicar o seu dinheiro hoje, daqui a um tempo você ter o seu dinheiro mais filhotinhos dele, vamos dizer assim, é um ponto que as pessoas precisam saber para se organizarem e se planejarem. Só que da mesma forma como existem os filhotinhos que você ganha através dos juros compostos quando você investe, tem os filhotinhos que você perde, que é você fazer um parcelamento, você fazer uma dívida e, obviamente, o dinheiro tem um valor no tempo. Né? Esse microfone custa R$10 hoje, daqui a um ano ele não vai custar R$10. A sua cirurgia, você acabou de falar, ela custa X reais hoje, ela não vai custar os mesmos X reais no próximo ano. E não é nem por conta só de reajustes, né, Juliana? Do tipo, reajustes que são compulsórios do hospital ou algo do tipo. É porque a sua hora vai valer cada vez mais, o seu trabalho vai ser cada vez mais remunerado. Isso é normal em qualquer área, em qualquer serviço. Claro. Então, a pessoa tem que entender que existe essa conta. Né? Se a pessoa tem um patrimônio financeiro aplicado, e esse patrimônio financeiro está tendo rendimentos, ela precisa fazer uma comparação do que está tendo de rendimento desse patrimônio financeiro versus ela pagar à vista e ter um desconto, ou não vou nem dizer desconto a palavra, não pagar a mais porque ela vai fazer um parcelamento do recurso. Então, se essa cirurgia custa 10 mil, por exemplo, à vista, mas se ela parcelar a prazo vai custar 12 mil, é R$2.000 de juros que ela está pagando ali nesse período. Faz sentido ela dividir esses juros por 3, 4, 5, 6 meses? Pode ser que sim, se ela tem um bom patrimônio aplicado e não quer se desfazer desse patrimônio, pode fazer certo sentido sim. Agora, se ela é do tipo que quer pagar à vista, que já quer
deixar isso muito bem organizado e não quer pagar juros, também faz sentido. Eu costumo falar que assim, existe o lado matemático da coisa, que é você fazer essa comparação entre o que você tem de rendimento do seu dinheiro versus o que é esses juros, mas eu acredito muito que existe o lado comportamental. E eu acho que você vai me falar aqui vários casos que são. Tem pessoas que odeiam pagar juros, tem pessoas que preferem pagar à vista, o desconto. Não é nem só pela questão financeira, mas elas não querem ter um compromisso financeiro com aquilo ali, não foram educadas a isso, não acham que faz sentido. Então, acho que entra muito esse lado comportamental. Eu sou assim. O meu marido quer morrer. Ele quer morrer. Ele fala, Juliana, mas para que você vai se descapitalizar se você vai pagar isso aqui? Mas eu não quero ver essa conta na frente, entendeu? Eu não quero ver isso na minha frente. Pagou, tá bom, já próximo. Agora é o próximo investimento. E ele quer morrer. Então, são duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes na mesma casa. E, com certeza, muitas pessoas vivem assim, né? Sim. E a cirurgia, para mim, obviamente, é muito melhor quando eu recebo à vista. Óbvio, aquele dinheiro no meu fluxo de caixa. Só que quando eu tô, né, recebendo esse valor em 6 vezes, são 6 meses desse dinheiro que fica parado, porque fica ali, né, tem um parado. custo, que esse dinheiro hoje vale X, e com a inflação que não para, né? Ele daqui 6 meses ele já não vale isso para mim. Então, por isso que a gente, né, segura a taxa, né, de divisão, tenta negociar o máximo possível desses valores. Quer pagar uma parte à vista, quer pagar uma parte a prazo, porque é isso, tem que ser algo viável para ambas as partes. Não dá para eu também fazer, vou fazer em 12 vezes, porque o ano que vem, meu Deus, esse dinheiro já mudou 1000 vezes, né, do jeito que está indo. E aí, quando a gente fala de financiamento e empréstimo, vamos já para essa parte que é um pouquinho mais densa, né? O que é melhor? O financiamento, tem pacientes que fazem financiamento para a cirurgia plástica, e tem as pessoas que pegam dinheiro emprestado para a cirurgia. Mas esse empréstimo, só para poder entender, um empréstimo com seria terceiros... pro banco? Então, acho que a gente cai na mesma lógica do financiamento do empréstimo, porque é um crédito pessoal, né? A pessoa está tomando um crédito para poder fazer a cirurgia. Nesse caso, em específico, se eu tiver errado, né? Mas existe o fato de que não tem uma garantia, porque é um empréstimo, um crédito pessoal, né? Diferente de um crédito imobiliário, onde você toma um crédito para poder comprar um bem imobilizado, o banco tem em contraparte daquele bem imobilizado. Então, isso já é um ponto que tem uma diferença, porque o custo do dinheiro fica muito mais alto. Isso. Na atual conjuntura em que a gente se encontra de juros altos, o crédito fica mais caro. Então, se o investimento ele remunera mais, o crédito ele também vai te cobrar mais. É uma conta que a cliente, a paciente tem que saber fazer, vamos dizer assim, tem que saber entender, na verdade, porque pode sair muito mais cara essa cirurgia e inviabilizar os outros planos que ela tem. Né? Tudo aqui é uma questão de prioridade. Se ela decide fazer uma jogada como essa de tomar um crédito que vai ficar mais caro para que ela possa realizar o sonho, o quanto que isso está inviabilizando outras coisas? Não está inviabilizando nada, eu tenho essa capacidade. Tudo bem, quem sou eu para poder julgar aqui? Mas saiba que existe um custo envolvido nisso e que, se você não tiver um planejamento, você pode inviabilizar outros sonhos. E eu, como leiga, né, eu não sou uma pessoa totalmente entendida dessa parte financeira. Na minha cabeça, é muito melhor ela pegar esse dinheiro que ela está fazendo, né, esse financiamento, ou que ela vai pegar esse empréstimo, e colocar em investimentos, né? Porque vai ser um dinheiro que vai render, ela não vai precisar colocar muito a mais do que o planejado, no sentido de, eu me organizei para tanto, eu vou colocar tanto. Vou ter uma margem ali para aqueles imprevistos que a gente falou no começo, mas pelo menos esse dinheiro vai render e vai ajudá-la no final. Diferente desses empréstimos, onde fica muito mais caro, esse dinheiro para ela não vai ter o retorno. Talvez quando ela chegar na cirurgia, esse dinheiro já não vale mais aquilo. Sei lá, vou pegar 100 mil de empréstimo, né? Esse dinheiro talvez nem vai valer isso quando ela for fazer essa cirurgia, quando ela terminar realmente de pagar. Então, acho que é muito mais um planejamento financeiro, ter um bom, né, um bom assessor, uma pessoa que vai ajudar nesse planejamento para a realização desse sonho, sem que isso custe muito mais do que ela pode, né? Eu acho que essa é a parte principal. Bom, e se essa pessoa tem outros objetivos, né? Eu tenho um monte de viagem, eu quero comprar um carro, como priorizar isso, né? Como se organizar com tantos custos extras, tantos gastos, né? Entra na lógica que a gente tem comentado aqui, né?
A pessoa pode conseguir atingir todos os sonhos ao mesmo tempo, e se ela conseguir atingir o que a gente falou, é uma minoria, né? É porque hoje, né, com o custo de vida que a gente tem no país, com os sonhos que a gente quer ter, que cada vez mais também vão aumentando, né? As vontades que a gente tem, a gente tem que saber se organizar e se planejar. E eu acredito que a independência financeira é justamente isso, é você conseguir fazer tudo que você quer, né, de uma maneira inteligente. Quando você não consegue fazer tudo que você quer, você tem que priorizar e se organizar. Um ponto que eu acho que é legal falar, Juliana, voltando um pouco naquela lógica de patrimônio, etc., é o de que, independentemente do sonho que a sua paciente tiver, ela sempre tem que ter uma reserva de emergência. Sim. Então, isso entra também nessa lógica que você acabou de falar de prioridades, né? Ela pode ter ali o sonho de viajar, o sonho de conhecer a Europa, comprar um carro, uma casa, mas ela nunca pode deixar, independentemente da quantidade de sonhos que ela tem, de ter a reserva de emergência. Então, por mais que ela tenha os 100 mil que ela vai te pagar na sua cirurgia, não seria recomendado ela gastar esses 100 mil e ficar com a reserva de emergência zerada, até porque a vida dela não se resume somente a fazer uma cirurgia. Ela pode ter imprevistos, né, ao longo da vida, ao longo dos próximos meses, né? E até na cirurgia, que podem inviabilizar caso ela não tenha recurso financeiro. Tem uma frase que para mim me marca muito, que é: o problema não é ter imprevisto. O problema é não saber como lidar com o imprevisto. Então, se ela não sabe lidar com o imprevisto, ela tem um problema. Imprevisto todo mundo tem. Então, não é o problema. Como é que a gente sabe lidar com o imprevisto? Tendo uma reserva, tendo um planejamento. Então, independentemente do objetivo que ela queira ter, se é cirurgia ou comprar uma casa, nunca deixe de ter um dinheiro guardado para ser a sua reserva de emergência. Vitor, algumas pacientes me procuram me perguntam se eu faço consórcio. Como seria esse pensamento em relação, né, consórcio ou às vezes o empréstimo? Como funcionaria isso? O consórcio é importante a gente entender alguns pontos técnicos que as pessoas não param para pensar quando vai tomar alguma decisão, seja de comprar um carro, porque é muito famoso o consórcio por comprar carro, por comprar casa. E existe sim, né, até onde eu entendo, um consórcio também para poder fazer um procedimento estético. O ponto do consórcio é, diferentemente de um empréstimo em que você vai no banco, caso você seja aceito, né, em termos de renda, capacidade de pagamento, etc., você tem acesso àquele dinheiro de imediato, no consórcio você precisa pensar que é uma ferramenta de planejamento. Então, se você quer adquirir um bem com o consórcio, o primeiro ponto é: você não acessa o dinheiro no curto prazo, você vai depender de uma ferramenta que é o sorteio, que aí a gente está falando de algo super difícil, né, de você ser sorteado. Só que para você aumentar as suas possibilidades de ser contemplado, você pode fazer um lance, né, que é você estar num grupo lá de pessoas, no consórcio, onde você tem um valor que você no futuro vai ter acesso a ele. E para você acelerar esse processo, você precisa dar um lance. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de consórcio imobiliário, consórcio automotivo, eu acredito que essa parte de procedimento estético esteja bem similar. Os lances estão muito altos. Então, se você pega uma carta de crédito de 100 mil reais para um objetivo de procedimento estético, os lances hoje giram em torno de 50%, 55%, 60%. O que significa isso? Para você liberar esse crédito de 100 mil reais numa urgência muito rápida, você precisa tirar do seu bolso, por exemplo, 60, 50 mil reais. Se a pessoa não tivesse recurso financeiro, ela não consegue liberar essa carta e ela vai depender de sorteio, por exemplo, né? Que aí pode ser que demore 2 meses, 1 mês, ou pode ser que demore anos para que ela possa ser sorteada. Então, o consórcio é uma ferramenta interessante, sim, porque em comparação ao financiamento, né, e empréstimo pessoal, tem um custo menor. O consórcio é uma taxa de administração que a pessoa paga ao longo do período e que, se comparado com, como eu disse, com o financiamento, tem um custo menor. Claro que tem ali os reajustes, né, de inflação da parcela, mas no fim do dia, né, no frigir dos ovos, ele tem um custo menor. Só que entra nessa lógica de longo prazo. Se a pessoa quer fazer uma cirurgia e você diz para ela que ela está preparada para fazer daqui a 2, 3 meses, muito provavelmente não vai ser a melhor ferramenta para viabilizar essa cirurgia. Ah, Vitor, mas eu já ouvi falar que o consórcio tem um negócio que chama lance embutido. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. O que é o lance embutido no consórcio? Você tem a opção de dar o lance próprio, que é o lance do seu bolso. Então, esses 50%, 55%, 60%, que é o lance, pode ser dado do seu próprio bolso. Então, se você tiver o dinheiro, você dá esse lance, né? O lance livre, né? Então, quem dá mais é contemplado. Como você também pode ter uma parcela do seu lance, que é o que a gente chama de lance embutido, que é o quê? Parte do crédito que você pega se torna um lance. Então, exemplo, você quer um crédito de 100 mil reais para fazer a cirurgia com a doutora Juliana Luz Varg.
Se você vai pagar esses 100 mil reais, se você vai receber esses 100 mil reais de crédito e tiver que dar um lance próprio, você tem que dar esse valor ali de 50, 60 mil reais. O que você pode fazer? Você pode pegar uma carta de crédito de consórcio de 120, 150 mil e você usar, por exemplo, 50 mil reais desta própria carta como lance. Então, você pega um dinheiro que está dentro, você come um dinheiro da carta, além do seu recurso próprio, para poder viabilizar o seu lance. Qual que é o ônus disso, vamos dizer assim? Quando você usa o lance embutido, você está tirando um pedaço da carta para poder dar de lance, certo? Só que a taxa de administração, ela não é sobre o dinheiro líquido. Ou seja, então você tem uma carta lá de 150 mil, você usou lá uma parte do lance e vamos supor que caiu líquido na sua conta 100 mil, certo? Para você viabilizar esse objetivo. A taxa de administração do consórcio, ela não incide sobre os 100 mil, que é o dinheiro líquido. Ela incide sobre 150. Então tem um custo um pouco mais alto, o lance embutido é uma estratégia para viabilizar também, mas tem um custo um pouco mais alto porque a taxa incide sobre o crédito total do consórcio e não sobre o crédito líquido. Então assim, para resumir, sobre consórcio é isso. Se a pessoa tiver urgência, talvez não seja a melhor ferramenta por conta de ter que dar um lance muito alto. E se a pessoa não tiver dinheiro para dar o lance, não vai fazer sentido. Agora, pro ponto, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui, né, sobre como se planejar financeiramente, e se a gente for pensar aqui, né, na lógica da mulher querer fazer mais cirurgias ao longo do tempo, aí pode ser uma ferramenta interessante, porque aí ela vai se planejando aos pouquinhos, vai fazendo ali os aportes, pagando ali as parcelas mensais, como ela não tem, às vezes, uma pressa tão grande para fazer essa próxima cirurgia, segunda, terceira, quarta cirurgia, ela não precisa, às vezes, dar lance agora, ela vai dar lance só daqui 2, 3 anos, e ela guarda um dinheiro para dar o lance daqui 2, 3 anos, ou ela pode correr o risco de sorte de ser contemplada e esse dinheiro já ficar disponível para ela, então pode ser, sim, uma ferramenta pensando em objetivos de longo prazo. E vai ser uma pergunta de leigo mesmo, tá? Eu não entendo nada sobre consórcio. Mas quando a gente compara o consórcio e o empréstimo, bom, do consórcio, eu tenho apenas a taxa administrativa ou eu tenho muitos juros ou coisas assim embutidas nesse valor? Como funciona A isso? taxa de administração do consórcio é uma taxa de juros simples, né? Ela é uma taxa que incide sobre o período como um todo. Então, quando você vê lá o consórcio, a taxa de administração é 18%. O que significa isso? É uma taxa de 18% pelo período do consórcio. Então, se o consórcio for de 164 meses, você vai dividir 18% por 164. Não vai ser aquela taxa mensal ali, vai ser uma taxa total mesmo. Isso, exatamente. E quando você divide 18 por 164, vamos supor que dá 0,3 ao mês. Então, essa seria a taxa mensal do consórcio. Obviamente existem outros custos ali, né, um seguro, outros custos ali pequenos, né, fundo de reserva que o consórcio tem que ter, então tem mais alguns custos. Então é essa taxa mais esses custos que você dividiria pelo prazo, então você sabe mais ou menos o quanto que seria por mês, e tem o reajuste da parcela, que ocorre a cada ano por INCC ou INPC, enfim, INCC é o Índice da Construção Civil, né? Não sei se para esse caso, sendo bem sincero, porque eu não sou especialista 100% no tema, mas eu entendo uma lógica. Vai existir um índice de reajuste ali ano a ano, que vai reajustar a parcela que você vai pagar, mas vai reajustar também o valor do crédito. Então é uma ferramenta que pode, né, auxiliar nisso. No fim das contas, como eu disse, ele tem um custo menor porque, como é um pool de pessoas, né, um grupo de pessoas, e não existe ali uma urgência tão grande, as pessoas vão sendo contempladas ao longo do tempo porque o próprio grupo está fazendo o pagamento das parcelas, né? Então, no fim das contas, como eu disse, tem um custo menor. A parte ruim é que esse dinheiro não rende, né? Isso é uma coisa muito importante de falar. Consórcio é uma ferramenta para viabilizar a aquisição de algo. Consórcio não é investimento. Pode ser que quem está aí assistindo fale, não, Vitor, eu fiz um consórcio aqui para poder comprar um apartamento na planta e depois alugar esse apartamento e isso virou um investimento para mim. Eu discordo dessa semântica, dessa forma de analisar a palavra investimento. Eu acredito que o consórcio é uma ferramenta para viabilizar a aquisição de algo. Então, a gente só pode adquirir algo de 3 maneiras. Ou a gente adquire com dinheiro próprio, ou a gente adquire com financiamento, ou a gente adquire com consórcio. Basicamente, essas são as 3 ferramentas principais. Então, não compare o consórcio com um investimento financeiro. Um investimento financeiro é algo que vai gerar para você lá na frente mais frutos para você fazer o que você quiser. Um consórcio é uma forma de você adquirir algum bem. Então, se você está fazendo um consórcio com a certeza de que daqui a algum tempo você vai fazer uma cirurgia plástica, de que daqui a algum tempo você vai trocar de carro, de que a algum tempo você vai comprar uma casa,
aí sim funciona muito bem. Agora, se você acredita que não vai adquirir algo nesse momento e quer usar o consórcio como uma ferramenta para guardar dinheiro, eu particularmente não recomendaria, porque você paga taxa para guardar dinheiro, que é essa taxa de administração, que são esses custos envolvidos. Vão ter pessoas que vão falar assim, Vitor, mas eu acredito que faz sentido para mim, porque tem gente que só funciona sabendo que tem que pagar boleto. Né? Então tem gente que talvez vai assistir a gente que é uma autêntica pagadora de boleto. Você dá um boleto para essa pessoa pagar, ela vai conseguir pagar. Mas se ela precisar tirar esse mesmo dinheiro do dinheirinho ali mensal, não tira, Exato. Né? Eu costumo brincar com os clientes e falar assim, gente, como é que você consegue pagar um boleto de R$ 2.500 do financiamento do seu carro e você não consegue guardar R$ 2.500? O ser humano é meio maluco, né? Então, pode ser que existam pessoas que falem isso, que pode ser uma ferramenta, né, alternativa para criar esse senso na marra de guardar dinheiro. Eu particularmente discordo pelo fato de ter uma taxa de administração para você poder guardar o seu dinheiro. Eu acho que é muito mais fácil, pode ser que no início seja mais doloroso, mas é muito mais fácil você criar esse senso de guardar um dinheiro, colocar em uma outra instituição, guardar um dinheiro, mesmo que seja pouco no início e que vai doer e que lá na frente você vai ter esse dinheiro, do que você usar uma ferramenta como essa. E para mim, assim, é muito frustrante quando, né, as meninas do comercial, elas me passam, Ju, olha, essa paciente, ela tem o valor exato para cirurgia. Eu falo, poxa, então fala para ela não fazer agora. Esse não é o momento. Por quê? Não, obviamente, que eu, né, quero que nenhum imprevisto aconteça, mas eu, como profissional, eu preciso pensar nesses imprevistos. E às vezes nem imprevistos, mas os custos extras que às vezes ela vai ter. É isso, de uma drenagem a mais, de ter que trocar a malha cirúrgica, de ter que comprar um sutiãzinho extra, enfim, de fazer mais drenagens, enfim, né? Eu acho muito ruim quando a paciente, ela é pega desprevenida. Ou quando alguma coisa acontece, ela fala, Juliana, eu não tenho mais. Ah, olha, a câmara hiperbárica vai ser essencial no seu caso. Eu não tenho dinheiro na câmara hiperbárica. Então, isso é muito ruim para ela, é frustrante para quem está envolvido no processo, porque muitas vezes isso é essencial para uma boa recuperação. Cirurgia não é uma matemática exata, e quem dera se fosse. Eu queria muito que fosse, mas não é. Então, a gente precisa se planejar financeiramente, ter um extra para você ficar relaxado no momento que é um momento seu de realização e não pode ser um pesadelo, um momento de pesadelo. Você tem dois problemas, né? Você já está mexendo no seu corpo, né? Tem que parar de trabalhar. Colocando um corpo estranho, você já está, né, no hospital. Um ambiente totalmente diferente, né? As pacientes já chegam no hospital extremamente ansiosas. Pois é. Quando elas geralmente no processo, né, elas falam... Ah, Ju, eu tô super tranquila. Aí dá um dia antes, às vezes elas me mandam mensagem, Ju, hoje eu tô muito nervosa. Normal, estranho seria se estivesse muito tranquila. É um momento totalmente diferente, né? Tudo que é novo dá medo. Faz parte daquilo. Então eu falo, olha, tá tudo bem. Medo vai ter. Não pode ter pensamento negativo. Mas medo vai ter e faz parte. Vai pro hospital, relaxa. Geralmente as pacientes dormem um dia antes no hospital, porque eu opero muito cedo. E quando eu chego, elas estão pilhadas. Então é um ambiente diferente. Então elas já vão ansiosas para esse processo, mas querendo muito. O desejo, ele existe ali mesmo com o medo. Então é isso, elas têm que aproveitar este momento e depois disso, ela ainda vai ter que parar de trabalhar. Então, muitas pacientes trabalham, algumas são CLT, algumas têm a sua própria empresa, independente. Parar por 14, 21 dias, para elas, geralmente é um problema. Então, elas querem voltar a trabalhar o quanto antes, elas precisam voltar a trabalhar, só que elas também precisam se planejar financeiramente para esse tempo que elas vão ficar paradas. Exato. É isso. Para o dinheiro não ser mais um problema, entre aspas. Então, assim, se ela já convive com ansiedade, se ela vai conviver com dores pós-cirurgia, se ela já vai conviver com N outros problemas, o dinheiro não deveria ser mais um problema que ela deveria adicionar nessa gestão de problemas que ela tem. Não, é filho que está em casa, é marido que não cozinha, que não sabe como lidar com os filhos, é ela que não consegue levantar, que ela quer fazer o xixi, mas ela precisa do marido até para levantar para fazer o xixi. Então, assim, já tem um monte de fator de irritação ali, né? E aquilo, é igual, né? Enfim, você comprar um carro ou você viajar. Tem seus momentos de também tensão ali para realizar aquele sonho, né? Sim. Mas ele tem que ser, quando você voltar da viagem, quando você comprar o carro, fala, pô, que delícia, é isso aí, putz, faria de novo. Sim. Tá bom, fiz de novo. É o sonho da vida da mulher fazer cirurgia plástica depois que tem os seus filhos, que o corpo muda bastante e tal.
como evitar que isso vire uma bola de neve, como ela se planejar financeiramente, porque depois que perde o medo, aí a gente sabe, né? Mulher, ela só tem um fator de restrição, medo. Só a primeira vez. Só a primeira vez. Passou o medo, elas querem... e aquela história do marido, que geralmente o marido vem junto e fala assim, não, doutor, meu medo é depois ela fazer a cirurgia e querer fazer mais 10 cirurgias. Aí eu falo, pode dormir sossegado. Isso vai acontecer. Porque é isso. É a única certeza que eu tenho. Passou o medo, aí elas começam. E se eu mexer aqui no colotinho? E se a gente tirar a gordurinha aqui e botar no bumbum? E se eu resolver esse abdômen aqui? Então ele começa, né? Não para nunca. Como se planejar para essas próximas cirurgias para não virar uma bola de neve, né? O mais interessante seria ela criar uma caixinha de procedimentos estéticos para sempre, né? Mas brincadeiras à parte, tem um fundo de verdade, claro. Que é... Vamos supor que ela tem uma cirurgia que tenha um custo mais alto, uma cirurgia grande, mas que depois talvez são ajustes, vamos dizer assim, finos, né? E que tem um custo talvez menor. Ela pode criar uma caixinha, ou seja, da disponibilidade financeira que ela tem mensal, exemplo, se ela guarda R$5.000 por mês, por que não deixar R$500 todos os meses para um objetivo como esse? Ah, mas eu não sei quando eu vou fazer a cirurgia, nem o que eu vou fazer. Faz uma caixinha para isso, coloca um nome, tá ótimo, né? Uma capa, que é caixinha de serviços, né, estéticos, vamos dizer assim, né? Procedimentos estéticos, que lá na frente você vai poder tomar essa decisão com muito mais segurança. Eu acho que a ansiedade... ela também advém não só da questão estética, de saber se vai ficar do jeito, né, que ela quer, mas eu acredito fortemente que tem um arzinho do financeiro envolvido. Com certeza. Que é, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de pagar isso? Será que vai acontecer tal coisa? Então, a ansiedade ela pode diminuir se a pessoa tiver um planejamento. E você estava falando ali mais cedo sobre essa questão de gestão de problemas, e me veio na cabeça um pensamento muito legal sobre dinheiro, que é o seguinte, as pessoas têm que enxergar o dinheiro como uma ferramenta para gerar bem-estar e qualidade de vida. Então, o fato da sua paciente ter 100 mil na conta, 500 mil na conta, é algo que tem que, na cabeça dela, trazer um resultado do tipo, nossa, eu tenho esse dinheiro e vai me permitir qualidade de vida, então eu não vou ter que me preocupar ou pensar em algo negativo ou em coisas ruins porque eu tenho esse dinheiro para isso. E não porque eu vou mostrar para alguém ou porque, enfim, eu sou melhor ou pior do que alguém. É uma ferramenta para trazer qualidade de vida. E é por isso que eu defendo que construir patrimônio, guardar dinheiro, é para trazer o seu próprio bem-estar. Quem constrói patrimônio é egoísta, eu costumo brincar. Por quê? Porque a pessoa não está pensando em validação externa. Ela está pensando somente no seu crescimento pessoal, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família. Então, guardar dinheiro tinha que ser, né? Infelizmente não é, mas tinha que ser uma atividade praticamente criada no nosso nascimento, né? E falta muito isso, né? Hoje a gente, né, com as redes sociais, a gente tem mais acesso à informação, mas eu vejo muitas pessoas despreparadas. Eu posso falar por mim. Demorou muito para eu chegar nesse ponto de falar, poxa, eu preciso pensar no meu futuro, na minha tranquilidade, na minha aposentadoria, né? Acho que depender do INSS, isso não pode existir. Não. As pessoas, elas não podem pensar nesse futuro, né? Eu acho que isso precisa começar muito antes. A gente já deveria, saiu, começou a trabalhar no dia 1, já pensar no seu dia final e já pensar no seu conforto para esse dia final. Então, eu acho que não é só sobre cirurgia plástica, é sobre qualidade de vida, com tranquilidade para aproveitar todos os momentos e ser feliz no futuro. E até porque, quando a gente está falando do seu trabalho, a gente está falando de relacionamento, né? Você comentou aí que às vezes o marido vai para consulta, então o marido ele é parte integrante, ele só não faz a cirurgia, né? Mas é um decisor, tá muitas vezes. Do bloco, né? Mas ele faz o aval geralmente vem do marido, exatamente. Né? Então, assim, o dinheiro ele é tão importante nesse aspecto porque ele é até positivo para o relacionamento do casal. Então, se essa cirurgia foi feita com planejamento, se foi algo que conseguiu encaixar no orçamento da família, que seja à vista ou que seja parcelado, e que houve uma harmonia entre os dois, com certeza o relacionamento vai melhorar, não só porque a mulher vai se sentir mais bem, mais feliz com o corpo dela, o marido vai se sentir mais feliz com o corpo da mulher dele. O marido, né, falando um pouco aqui, eu como homem, né, ele vai imaginar que é um troféu, igual você falou, né, a aporte dele. Então, poxa, eu ajudei a investir, se a esposa não foi quem pagou, foi o marido que pagou, com planejamento, foi um negócio que o casal concordou. Tudo isso cria um ambiente positivo quando há dinheiro para que as coisas melhorem no geral. Então, pode ser que
se não tivesse uma situação como essa, o relacionamento poderia piorar, o marido iria falar com a esposa que não era o momento de fazer, a esposa que talvez ficaria feliz com o resultado, não ficaria feliz com a aprovação do marido, ou pensaria, nossa, ficou bom, mas eu não deveria ter feito isso, eu atrapalhei meu marido na hora que eu não podia atrapalhar. Então olha só como é que o dinheiro é tão amplo. Não é só sobre pegar o dinheiro e guardar e investir. É tão amplo que envolve a relação entre marido e mulher e um futuro, longo prazo, filhos, enfim. Então, o planejamento financeiro é muito importante nesse ponto. Muito. E assim, hoje, né, com as mulheres muito mais no mercado de trabalho, muitas têm total condição de fazer o seu investimento sozinha, de falar, não, eu tenho condições de bancar essa cirurgia e eu não preciso do meu marido, do dinheiro do meu marido para isso. Mas eu acho que quando você é casado, não é algo que a mulher vai decidir, né? É o melhor momento para a família tem que estar integrada na recuperação dessa paciente, precisa ter uma rede de apoio que muitas vezes é o marido, ou a mãe, ou a sogra, mas que toda a família vai ser envolvida nisso, né? Então, eu acho que é isso, é uma decisão conjunta. Eu falo sempre pro marido, eu comecei a rir porque é muito, mas o tempo inteiro. Assim, eu falo pra ele assim, ó. Lembra daquele momento que você quer ir pra festa? Você vai pra uma festa super legal do seu amigo, mas a sua mulher começa 2 horas antes a colocar a roupa e falar assim, olha o tamanho dessa barriga. Meu Deus, eu já não suporto essa barriga. Olha aqui, olha aqui. E começa. E aí, experimenta uma roupa, experimenta 10 roupas, 60 roupas. Aí não encontrou a roupa. Aí o ambiente já tá contaminado pelo mau humor. Assim. Aí ela já tá falando na sua cabeça, você tá atrasado, você fala, gente, mas até agora você não terminou de arrumar essa roupa. E aí, pronto. Quando sai, ela tá com o bico deste tamanho. Você tá irritado, porque os dois estão atrasados, porque ela tá linda, você tá linda desse jeito, vamos embora. Então, assim, eu falo pra ele, você vai facilitar a sua vida, entendeu? A mulher que se sente bem, que tem uma autoestima, não é uma questão única, é família, tá todo mundo contaminado pelo bom humor dela e pela autoestima. A mulher muda a casa. Agora, se essa mulher tiver com a autoestima baixa, meu amigo, espera que o ambiente tá todo contaminado. Eu falo, isso aqui não é um gasto. Isso é um investimento. De fato. Para você, para ela e para todo mundo. Exatamente. Envolve justamente esse bem-estar, né, da casa e por isso, mais uma vez, que o dinheiro é importante nesse aspecto para que tudo fique muito bem conversado, tudo fique muito bem definido. E agora eu quero fazer um gancho que é muito importante e muitas pacientes não fazem esse link de pensamento, é a prótese de mama. A prótese de mama, toda vez que a paciente coloca uma prótese de mama, ela tem que pensar que um dia ela vai precisar trocar. Essa história de, a prótese dura 10 anos, 15 anos. Não, ela não tem um tempo de durabilidade. Ela pode durar 1 ano, 6 meses, ou ela pode durar 25, 30 anos. Depende muito de cada paciente. A gente troca uma prótese por 3 motivos. Rotura da prótese, contratura da cápsula e queixa estética. A grande maioria das trocas é por queixa estética. Então, eu vejo muitas pacientes na sua primeira cirurgia procurando preço, porque quando você é mais nova, você não tem muito dinheiro, então você procura muito mais preço do que segurança, do que o valor do trabalho, do que, enfim. Esse é um erro muito comum que eu vejo nas pacientes jovens. Vai em qualquer lugar, faz em qualquer clínica, porque quer aquilo ali a qualquer custo e não se importa muito. E também não tem filho, então não faz muito balanço. Se acontecer alguma coisa, sou eu mesmo, dá paciência. Então eu vou e faço. Só que ela não para pensar que em algum momento ela vai ter que trocar esse implante. Uma vez a paciente com o implante, ela tem que fazer sua caixinha de reserva. Ela tem que ter aquele dinheirinho guardado, porque ela vai precisar fazer a cirurgia alguma vez. Se ela gostar de todas as cirurgias, eu falo que uma mulher, quando ela coloca o implante ali entre 18 e 20 anos, ela faz essa cirurgia 4 vezes ao longo da vida, mais ou menos. Troca implante, refaz a mama, reposiciona essa mama, porque muda oscilação de peso, gestação, envelhecimento. Agora, se ela não gostar dessa cirurgia em algum momento, ela ainda vai ter que fazer mais vezes do que isso. Eu tenho pacientes que já me procuraram para fazer a cirurgia, 32 anos, 5 cirurgias prévias mamárias. Então, ela já trocou esse implante pelo menos 3 vezes com 32 anos. Então, acho que é isso. É uma questão de planejamento, não só para uma cirurgia atual, mas para coisas futuras. Né? Ela encaixar aquilo ali como um custo fixo, entre aspas, né? Vamos dizer assim. É a caixinha do procedimento, né? É a caixinha do procedimento estético. Eu não tenho essa caixinha, mas eu vou começar a fazer hoje essa caixinha. Porque se eu não fizer essa caixinha, esse dinheiro vai sair do meu dinheiro ali que... Você tem várias prioridades que você vai colocar na frente.
Não, e também eu vou gastar um dinheiro que eu não posso gastar. E se eu tiver a minha caixinha, aquele dinheiro vai estar destinado para isso. E tem uma dica muito boa, Juliana, que assim, não é obrigatório, obviamente, a pessoa fazer, mas é um negócio que psicologicamente, pelo menos para mim, faz muito sentido, que é o quê? Vamos supor que a sua cliente ela tenha conta no Itaú e tenha conta no Banco do Brasil, exemplo, tá? E ela quer fazer uma caixinha de procedimentos estéticos. Na minha visão, psicologicamente falando, é recomendado que ela faça essa caixinha numa instituição financeira, num outro banco que ela não faz movimentações. Então, se ela usa muito o Banco do Brasil no cartão de crédito dela e o Itaú ela usa muito pouco ou não faz investimentos, coloca essa caixinha no Itaú porque, teoricamente, ela está blindando, vamos dizer assim, entre aspas, ela está cegando uma possibilidade dela achar um dinheiro de fácil acesso e gastar com uma coisa ali na urgência. É tão difícil isso para mulher. Quando a gente encontra esse dinheiro, quando esse dinheiro, né, tá ali e a gente perde esse dinheiro, a gente acha tantas coisas para gastar. É porque vocês conseguem procurar mais rapidamente. Mas isso é muito interessante. Mas é muito bom porque chega uma hora, assim, eu acredito que as mulheres têm esse poder, mas eu também acredito que as mulheres têm o poder de esquecer. Que é o poder positivo. Ou seja, né? Pode esquecer, mas depois lembrar e fazer coisa errada, né? Mas enfim, eu acredito que tem o poder de esquecer porque quando a gente faz isso, a gente destina para uma outra instituição que a gente usa menos e a gente finge que aquele dinheiro não existe, ou seja, não faz parte mais, entre aspas, da nossa rotina, do nosso patrimônio. Isso pode ajudar, num longo prazo, a fazer com que ela tenha um recurso financeiro maior, né, para fazer essa cirurgia. Nossa, Somado a isso, legal. Tem algumas ferramentas, como por exemplo o Pix automático, você pode cadastrar transferências automáticas, ou seja, aquela dor ali, né, por mais que seja rápida você pegar seu telefone e fazer um Pix, né, aquela dor ali de fazer isso, você pode automatizar ela com algumas ferramentas e jogar para uma instituição financeira que talvez você não use. Às vezes, você não usa banco digital, abre um banco digital só para isso. Nossa, Vitor, mas eu vou ter um banco só para isso. Você vai ter um banco para você ter a sua caixinha de cirurgias, caixinha de procedimentos estéticos. Você não vai mexer nesse banco, esse banco você pode abrir, não vai te cobrar taxa, não tem custo. Ah, mas é uma instituição financeira a mais. Se você não quiser, tudo bem, eu estou dando uma dica aqui que eu acho que pode funcionar muito bem. Muito legal. Porque é, de novo, um local escondido, né? Escondido, longe, né, da sua loja de aplicativos, talvez do seu telefone, onde você vai colocar o seu aplicativo lá, que você vai fazer esse aporte e deixar as coisas acontecerem. Daqui a um ano você vai ter um dinheiro que você não imaginava ter. Então é uma dica que eu acho muito boa. Isso é muito legal mesmo, porque é isso, quando a gente encontra qualquer dinheiro, a gente sempre dá um destino para ele. Mas quando você coloca ele longe da sua rotina, e aí também é uma forma de fazer investimentos, de fazer esse dinheiro render, de, né, deixar formas esquecidas ali, mas rentáveis, né? Sim. Então isso é muito legal. Adorei essa dica. Para as pessoas, né, as mulheres que talvez tenham mais dificuldade ainda, talvez usar o marido, falar, vou te fazer tudo mesmo uma transferência de um valor e o marido cuida desse dinheiro para ela. Então, assim, alternativas existem para que a gente possa ir combatendo o nosso cérebro contra os prazeres momentâneos. Lógico que, né, tudo que a gente falou aqui faz muito sentido em termos de propósito, mas isso é uma coisa que faz muito sentido porque, de novo, a gente é muito tentado a gastar. Né? Só a gente vê, por exemplo, lojas online onde a gente consegue comprar com um clique, ou seja, a gente nem põe os dados do cartão mais. Já colocou uma vez, depois você consegue comprar com um clique só. Parcelamento sem juros, enfim, uma série de oportunidades, a pessoa, ela infelizmente acaba se perdendo. Não é porque eu estou falando isso que eu também faço exatamente tudo certo. Nós somos seres humanos, né? Por mais que eu trabalhe na área, eu também tenho esses desvios. Prazeres, né? Mas a gente tem que ir se fortalecendo mentalmente para que os nossos objetivos lá na frente eles sejam atingidos. A pessoa só vai conseguir enxergar uma cirurgia que custa 100 mil como, entre aspas, justa, quando ela tiver um dinheiro para isso. Se ela não tem nada, ela tá certa mesmo em enxergar que custa muito caro, porque ela não conseguiu fazer o básico. É que nem eu digo, por exemplo, para os meus clientes. A pessoa coloca na cabeça que ela quer guardar 10 mil reais por mês. Mas como que ela quer guardar 10 mil reais por mês se ela não conseguiu guardar nem 500? 10 mil para ela vai ser muito. Né? Então, como é que você quer, né, se aposentar aos 50 anos sendo que você não começou a guardar dinheiro? Então tem que começar. E começar entra muito nessa lógica do hábito, que é, exemplo, guardar qualquer recurso financeiro que você tem. Então, às vezes, essa questão de meta, se você me permite entrar, eu discordo muito disso. Por quê? Eu vejo, por exemplo, as redes sociais falando assim, não sei se você já ouviu aquela regra do 50, 30, 20, que é 50% do que você ganha para os seus gastos fixos, 30% para os seus gastos variáveis e 20% para você guardar. Mas às vezes esses 20% em relação ao que a pessoa ganha, ela nunca guardou isso na vida.
E aí o que acontece? A pessoa fala assim, nossa, eu tenho que guardar R$2.000, é muito, não sou capaz, não vou conseguir fazer isso. Ao invés dela pensar nessa lógica, guarda R$500 por mês, 600, 700, passa um tempo guardando dinheiro, fica 6 meses sem parar guardando dinheiro, que aí ao longo do tempo você vai evoluindo. É que nem a analogia da academia. Você vai na academia hoje, você vai ficar definida? Não. Você vai na academia daqui a 15 dias, você vai ficar definida? Não. Mas daqui a 6 meses talvez você vai. Você vai fazer um leg press, agachamento, com 100 quilos de uma vez de cada lado? Não. Para você pegar 100 quilos, você tem que começar a pegar 10, 20, 30 assim sucessivamente. Então é mais importante que a pessoa crie o hábito de guardar dinheiro, e aí entra nessa lógica de abrir conta em locais diferentes do que ela está, né, habituada, para ela fazer esse dinheiro aparecer. Então, se ela consegue guardar R$200, não ache que é demérito por ser só R$200. Porque quando ela conseguir guardar mais, se ela trabalha e tem uma promoção, um 13º, um bônus, ela vai pegar esse dinheiro e canalizar ele para esse objetivo, sabe? Então, eu acho que é isso. A meta ela é importante até certo ponto, né, em termos de aporte financeiro, porque para mim o que mais importa é o hábito, sabe? E é isso, assim, eu adoro escutar podcast, por esse motivo a gente está aqui, porque eu acho que a gente cresce muito, e eu adoro escutar grandes milionários, bilionários, e eles falam, a parte mais difícil de você juntar o primeiro milhão é você juntar o primeiro milhão. Depois que você junta 1 milhão, aí as coisas acontecem, os 5 milhões, 10 milhões ficam muito mais próximos. Assim, são essas metas, né? Eu vou juntar 50 mil para cirurgia. Se você fizer todos os dias o básico, quando vê, você juntou até mais que 50 mil. Então, essa questão do planejamento, de você ter uma rotina, é igual a alimentação, é igual a atividade física. Então, é uma questão de planejamento, organizar, planilhar, ver tudo direitinho, e logo a gente consegue realizar esse sonho, né? Exato. E repetindo, né, enxergar a diferença entre preço e valor, né? É isso. Com certeza. Eu vejo muitas pacientes ligadas no preço. E, na verdade, o que importa é o valor, que é o que você vai receber, o que você vai curtir, né? Foi um prazer. Eu amei esse bate-papo. Eu vou agora criar meu banco diferente para colocar minha caixinha de procedimento estético, porque eu já fiz 2 cirurgias plásticas e sempre cabe mais uma cirurgiazinha, né? Sempre tem um negocinho para melhorar. Agora minha parte do rosto é minha prioridade, então eu já vou fazer a minha caixinha, porque a gente precisa ter tranquilidade e segurança. Amei nosso bate-papo. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Ju. Espero que a gente consiga ajudar muitas pacientes nos planejamentos, porque eu vejo que esse é um grande calcanhar de Aquiles. Sim, obrigado pela oportunidade. A gente está aqui à disposição sempre para gravar conteúdos, enfim, falar sobre um tema que é tão importante. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né, o canal do YouTube é o Investe com Victor, Victor com C. O Instagram é Investe com Victor também. E eu realizo um trabalho de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos para viabilizar não só sonhos como esses, né, que a gente tem falado aqui, mas também para poder investir o seu dinheiro, escolher os melhores produtos financeiros, não ser enganado por instituições financeiras e por profissionais que prometem, né, retornos absurdos. A gente está aí à disposição para poder ajudar. A gente trabalha com isso há 7 anos já, de maneira independente, imparcial, então vai ser um prazer aí quem tiver interesse em saber como funciona o trabalho, a gente está disponível para poder ajudar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vou deixar todos os contatos dele, tanto no feed, quanto na descrição do YouTube, no Spotify. E aí vocês podem acompanhá-lo pelas redes sociais.